Estou aqui diante deste canal. Estou aqui diante deste canal. Quero trazer aqui uma palavra aqui com vocês. Mas eu quero pedindo a vocês que vá embaixo do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação e deixe um joinha pra gente ir. E vamos embora pro vídeo. Quero trazer aqui uma palavra aqui com vocês aqui em Mateus 9 primeiro. Entrando no barco, passou para o outro lado, e chegando à sua cidade, eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus, Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas dizem entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: Perdoado te são os seus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, e disse então aos paralíticos: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para sua casa, e multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na fadega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentando à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: Não necessita de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar o justo, mas aos pecadores e o arrependimento. Estou aqui hoje diante deste canal para trazer esta palavra aqui com vocês aqui. Um dia, meus queridos e minhas queridas, Jesus estava entrando no barco, passou para o outro lado, eis que trouxeram um paralítico, deitado numa cama, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados estão os seus pecados. Eis que algum dos escribas e fariseus disse assim: Ele blasfema. E Jesus vendo, e disse aos escribas e fariseus: qual é mais fácil? Você saber que o Filho do Homem também tem poder na terra para perdoar pecado. Qual é mais fácil dizer para o paralítico: Levanta-te, anda, ou dizer: Perdoados estão os seus pecados.
E Jesus, meus queridos e minhas queridas, quando ele estava aqui na terra, ele operou tantas curas, tantos milagres, meus queridos e minhas queridas. Jesus operou tantas curas, tantos milagres, meus queridos e minhas queridas. Eu preciso de ver o tanto de milagre e cura que Jesus operou aqui nessa terra, meus queridos e minhas queridas. Quero dizer aqui hoje para você, meus queridos e minhas queridas, que Jesus, meus queridos e minhas queridas, um dia, meus queridos e minhas queridas, Jesus estava andando pela cidade, eis que deparou com um homem coxo. Esse homem coxo tinha não sei quantos anos, deitado numa cama, da beirada do tanque de Siloé, chamado tanque de Betesda, E Jesus disse para ele, filho, que ficação. E ele pegou e disse para Jesus, ah, Senhor, quando a água é agitada não tem homem nenhum que me jogue na água, mas quando eu vou, vai outro além de mim, vai outro além de mim, vai outro além de mim, outro além de mim. E Jesus disse para ele, filho, levanta-te e anda e pega a tua cama e vá. E o homem levantou e saiu andando e pegou a cama e foi. Meus queridos, nesse dia era sábado. Alguns dos escribas e fariseus disse para ele, hoje é sábado, não pode operar milagres. Quem que te curou? E te curou, e te curou. E ele não soube falar que era Jesus que tinha curado ele. E Jesus, eu tinha sabia falar para eles que era Jesus que tinha curado ele. Eu sabia falar para ele que era Jesus que tinha curado ele. Ele só disse assim, o homem que me curou disse assim, levanta-te e anda, pega a tua cama e for. Eu só sei que agora estou curado. Eu só sei que agora estou curado. E Jesus, meus queridos e minhas queridas, já tinha se retirado de lá. Quero dizer aqui hoje para você, meus queridos e minhas queridas, que Jesus é maravilhoso, Jesus é digno, grande, forte e poderoso. Grande, forte e poderoso. Um dia, meus queridos e minhas queridas, Jesus estava entrando dentro da cidade com uma multidão. Eis que vieram outra multidão de dentro da cidade para fora. Era uma viúva que ia enterrar seu único filho. Era uma viúva que enterrasse seu único filho. E Jesus disse para ela, mulher, não chore. E como não chorar? Ela enterrasse seu único filho, meus queridos e minhas queridas. E Jesus só tocou no escribe e disse assim, menino, levanta-te. E o menino pegou e sentou. Meus queridos, e todos ficaram maravilhados sobre isto, meus queridos e minhas queridas. Ó, os milagres que Jesus estava operando, meus queridos e minhas queridas. Jesus, quando ele andou aqui nessa terra, Jesus fez tantos milagres, tantas curas, meus queridos e minhas queridas. Tantas curas, meus queridos e minhas queridas. Tantas curas, meus queridos e minhas queridas. Meus queridos e minhas queridas, e Jesus podia ressuscitar o marido dela, Jesus podia, só bastava ela levar Jesus onde estava enterrado o marido dela, que Jesus ia ressuscitar dos mortos, que Jesus ia ressuscitar dos mortos, mas não, Jesus só ressuscitou o filho dela, e só ressuscitou o filho dela, e todos ficaram maravilhados sobre isto, meus queridos e minhas queridas, e também, meus queridos e minhas queridas, mandaram chamar Jesus e disse assim para Jesus, ah, Senhor, Lázaro que tu amas está doente, está enfermo. E Jesus pegou e disse desta forma para eles, esta enfermidade não é para a morte, mas é para o nome de Deus ser glorificado sobre ela, sobre ela, sobre ela. E Jesus, meus queridos e minhas queridas, Jesus, sabendo da notícia, ainda ficou 2 dias naquele lugar. E depois dos 2 dias, Jesus disse assim,
disse assim para os seus discípulos: vamos voltar para Jerusalém. E os discípulos pegou e disse dessa forma para Jesus: ah, Senhor, os judeus queriam apedrejá-lo, mas mesmo assim o Senhor quer voltar para lá. E Jesus pegou e disse desta forma para eles: não tem 12 horas no dia, se anda de dia não tropeça, e se anda à noite tropeça. Vamos voltar para lá, porque nosso amigo Lázaro está dormindo e vou despertá-lo do seu sono. E os discípulos pegou e disse desta forma para Jesus: ah, Senhor, se está dormindo, está salvo. Se está dormindo, está salvo. E Jesus pegou e disse desta forma para eles: não é do verbo estar dormindo, é do verbo que morreu e vou ressuscitá-lo dos mortos. Vamos voltar para lá. E os discípulos pegou e comentou um com o outro assim: vamos também para morrermos junto com ele. E depois de chegar até lá, meus queridos e minhas queridas, depois de chegar até lá, meus queridos e minhas queridas, depois de chegar até lá, lá Marta veio em encontro de Jesus e disse desta forma para Jesus: ah, Senhor, se o Senhor estivesse vindo, Lázaro não tinha morrido, mas eu sei que tudo que pedires ao Pai, Ele considerará. E Jesus pegou e disse desta forma para Marta: Marta, onde o puseres. E Marta pegou e levou Jesus até lá. E Jesus, chegando até lá, disse para o povo que estava lá: retire-se a pedra. Retire-se a pedra. E Marta veio em encontro de Jesus e disse desta forma para Jesus: ah, Senhor, já cheira mal, e já tem quantos dias? Já tem quantos dias? E já cheira mal. E Jesus pegou e disse desta forma para ela, para Marta: ah, Marta, eu não disse, se tu crido, verás a glória de Deus. Retire-se a pedra. E pegaram-se, retiraram-se a pedra. Retiraram-se a pedra. Retiraram-se a pedra. E Jesus, chegando até perto do sepulcro, Jesus inclinou a cabeça ao Pai e disse assim para o Pai: Pai, fizeste isto para acreditar no meu propósito que vim aqui nessa terra. Vim aqui nessa terra. Vim aqui nessa terra. Vim aqui nessa terra. E Jesus, chegando perto do sepulcro, Jesus chorou no sepulcro, meus queridos e minhas queridas. Jesus chorou no sepulcro, meus queridos e minhas queridas. E Jesus só disse uma palavra ao defunto: Lázaro, saiu para fora. E Lázaro pegou e saiu para fora. E todos ficaram maravilhados sobre isto, meus queridos e minhas queridas. Meus queridos e minhas queridas. Foi os milagres que Jesus operou, meus queridos e minhas queridas. Oh, meus queridos e minhas queridas. Mas eu quero dizer aqui hoje para você, mas quando chegou a Páscoa, meus queridos e minhas queridas, Jesus foi entregue a Pilato para ser crucificado, meus queridos e minhas queridas. Jesus levou tanta chicoteada, mas tanta chicoteada, que parte da tua costela dava para ser vista. Podia enfiar a mão lá, meus queridos e minhas queridas, mas Jesus levou tanta chicoteada, mas Jesus foi até o fim, meus queridos e minhas queridas. Jesus foi até o fim, meus queridos e minhas queridas. Colocaram uma coroa de espinho em Jesus, e Jesus sentiu 40 graus de febre, meus queridos e minhas queridas. Jesus sentiu 40 graus de febre, meus queridos e minhas queridas. Jesus sentiu, meus queridos e minhas queridas. Jesus sentiu 40 graus de febre, meus queridos e minhas queridas. Jogaram um manto até Jesus, e este manto tinha pregado no corpo de Jesus. E na hora de levar Jesus para ser crucificado, eles pegaram e puxaram este manto. E foi uma dor tão terrível, uma dor tão tremenda, meus queridos e minhas queridas. E Jesus gritou em alta voz, meus queridos e minhas queridas. Jesus gritou em alta voz, meus queridos e minhas queridas. Jesus gritou em alta voz. E doeu, a carne começou a rasgar a carne, meus queridos e minhas queridas.
Mas Jesus foi até o fim, meus queridos e minhas queridas. Fizeram Jesus carregar uma cruz tão pesada, quilômetros de distância, meus queridos e minhas queridas. Fizeram Jesus carregar uma cruz tão pesada, quilômetros e quilômetros de distância, meus queridos e minhas queridas. Quilômetros de distância, meus queridos e minhas queridas. Meus queridos e minhas queridas. Minhas queridas, e quando chegou lá em cima do Gólgota, pegaram Jesus na cruz, meus queridos, minhas queridas. O que segurou Jesus na cruz não foi os pregos, meus queridos e minhas queridas, sim foi nossos pecados, meus queridos e minhas queridas, que estavam sobre ele, meus queridos e minhas queridas. Quero dizer aqui hoje para você, meus queridos e minhas queridas, que Jesus é maravilhoso, Jesus é digno, Jesus é grande, forte, poderoso, meus queridos e minhas queridas. Estou aqui hoje para dizer para você, meus queridos e minhas queridas, este Deus é tão maravilhoso, meus queridos e minhas queridas. Deus é tão digno, meus queridos e minhas queridas. Estou aqui hoje para te dizer, meus queridos e minhas queridas, e como é gostoso é, como é digno é, ser fiel, ser temente, ser grato, buscar a santidade, buscar o amor, buscar a graça deste Deus, meus queridos e minhas queridas. Estou aqui hoje, meus queridos e minhas queridas, para dizer para você, meus queridos e minhas queridas, sobre este Deus é tão maravilhoso, meus queridos e minhas queridas. Deus é tão digno, tão grande, forte e poderoso, meus queridos e minhas queridas. Sim, meus queridos e minhas queridas, seja fiel, seja digno, seja grato, meus queridos e minhas queridas. Busque mais a santidade, meus queridos e minhas queridas. Busque mais o amor, meus queridos e minhas queridas. Seja mais fiel, seja mais digno, meus queridos e minhas queridas. Busque mais a santidade, meus queridos e minhas queridas. Seja mais fiel, seja mais digno, seja mais grato, meus queridos e minhas queridas. Busque mais a santidade, meus queridos e minhas queridas. Seja mais fiel, seja mais digno, seja mais grato, meus queridos e minhas queridas. Busque mais a santidade, meus queridos e minhas queridas. Busque mais o amor, busque mais a graça deste Deus, meus queridos e minhas queridas. Seja mais fiel, seja mais digno, seja mais grato. Busque mais a santidade, busque mais o amor, busque mais a graça deste Deus, meus queridos e minhas queridas. Seja fiel, seja digno, seja grato. Busque mais a santidade, busque mais o amor, busque mais a graça deste Deus, meus queridos e minhas queridas. Seja mais fiel, seja mais digno, seja mais grato. Busque mais a santidade, meus queridos e minhas queridas. Busque mais o amor, busque mais a graça deste Deus, meus queridos e minhas queridas. Seja mais fiel, seja mais digno, seja mais grato. Busque mais a santidade, busque mais o amor, busque mais a graça deste Deus, meus queridos e minhas queridas. Seja mais fiel. Seja mais fiel, meus queridos e minhas queridas. Seja mais temente, meus queridos e minhas queridas. Busque mais a santidade, meus queridos e minhas queridas. Seja mais fiel, seja mais grato, seja mais temente, meus queridos e minhas queridas. Busque mais a santidade, meus queridos e minhas queridas. Seja mais fiel, seja mais digno, seja mais grato, meus queridos e minhas queridas. Busque mais a santidade, busque mais o amor, busque mais a crença deste Deus, meus queridos e minhas queridas. Seja mais fiel, seja mais digno, seja mais grato, busque mais a santidade, busque mais o amor, busque mais a crença deste Deus, meus queridos e minhas queridas. Seja mais fiel, seja mais digno, seja mais grato, busque mais santidade, busque mais o amor, busque mais a graça deste Deus, meus queridos e minhas queridas. Seja fiel, seja digno, seja grato, busque mais a santidade, busque mais o amor, busque mais a graça deste
deste Deus, meus queridos e minhas queridas. Seja mais fiel, seja mais digno, seja mais grato, busque mais a santidade, busque mais o amor, busque mais a graça deste Deus, meus queridos e minhas queridas. Seja fiel, seja digno, seja grato, busque mais a santidade, busque mais o amor, busque mais a graça deste Deus. Seja fiel, seja digno, seja grato, busque mais a santidade, busque mais o amor, busque mais a graça deste Deus. Seja fiel, seja digno, seja grato, busque mais a santidade, busque mais o amor. Busque mais o amor, busque mais a graça deste Deus. Seja fiel, seja digno, seja grato, busque mais a santidade, busque mais o amor, busque mais a graça deste Deus. Seja fiel, seja digno, seja grato, busque mais a santidade, busque mais o amor, busque mais a graça deste Deus. Seja fiel, seja digno, seja grato, busque mais a santidade, busque mais o amor, busque mais a graça deste Deus. E são somente essas palavras que o Espírito Santo de Deus me conceda. Agora vá embaixo do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação e deixe um joinha pra gente aí. E continue inscrito neste canal do YouTube e trazer mais vídeos como esse daqui, porque quase todos os dias eu posto um vídeo novo aqui neste canal. E se você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, quanto mais eu for postando vídeo aqui, mais vocês vão ficar por dentro dos meus vídeos. E até mais, e tchau, tchau. E até mais, e tchau, tchau, e tchau, tchau.